Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu nome é Douglas e as lembranças da minha infância são como um filme que ainda passa diante dos meus olhos. Algumas são felizes e outras trazem um peso dolorido. Bom, eu cresci em um lar desestruturado com uma mãe solteira que lutava contra o alcoolismo. Ela tinha o hábito de trocar de namorado com frequência e isso trouxe muito caos à nossa casa. Eu me lembro de momentos em que alguns desses homens me batiam, me queimavam com os seus cigarros, e enquanto outros, sem nenhum respeito, queria que eu tomasse cerveja com apenas 6 anos. E a minha infância, que deveria ser cheia de alegria, foi marcada por experiências doloridas. Eu acredito que pelo fato da minha mãe ter passado por tragédias como perder a sua própria mãe em um acidente doméstico inexplicável e em seguida ver o seu pai ir embora com outra mulher, abandonando ela e o irmão, foi muito tenso. E para agravar a situação, o irmão mais velho, revoltado com a vida que levavam, se suicidou, deixando a minha mãe completamente traumatizada. E após a morte do seu irmão mais velho, o meu avô a levou para morar com ele. No entanto, a vida na casa do meu avô era uma desgraça. Eram brigas em cima de brigas, violência, consumo de álcool e de drogas. Muita gente esquisita entrando e saindo. E por conta dessa bagunça, a mamãe sem orientação acabou entrando no sistema da casa. E com 15 anos bebia um fardo de cerveja sozinha. E sabe, em vez de encontrar conforto que precisava, a minha mãe se afundou ainda mais no alcoolismo. E em meio a essa bagunça, um amigo do meu avô, um homem muito mais velho, começou a se aproximar da minha mãe. Ele a presenteava com bebidas e coisas que a encantavam. E com isso conseguiu convencê-la de namorá-lo. E o meu avô, que era dependente químico, acabou permitindo aquele relacionamento, apenas para se beneficiar das drogas e dos presentes que o homem oferecia. E a mamãe? A mamãe então se tornou a namorada desse homem, que já tinha uma família. E quando ela engravidou, imagina, ele pulou fora sem olhar para trás. E em um momento de desespero, a minha mãe decidiu ir atrás dos nossos direitos e foi à porta da casa dele e contou à esposa sobre a gravidez. E como ele não estava em casa naquele momento, a esposa, em vez de fazer um escândalo, simplesmente disse que assim que ele chegasse, ele resolveria a situação. E que era para a mamãe ir para casa e esperar ele lá. Bom, e a forma que aquele homem encontrou de resolver foi brutal. Ele bateu na minha mãe e a ameaçou, dizendo que se ela fosse mais uma vez à casa dele, nunca mais veria o sol nascer. E esse homem nunca ajudou em nada, pelo contrário, aparecia na casa do meu avô e fazia o que bem queria lá. Olha, mesmo a mamãe não querendo mais os carinhos dele, ele a forçava a aceitar a presença dele em sua vida. Mas a vida tem uma maneira peculiar de colocar um fim em certas coisas. E algum tempo depois, aquele homem
acabou morto nas mãos de outros bandidos. E somente com a morte dele é que a minha mãe finalmente conseguiu se livrar da presença dele em nossas vidas. E sabe de uma coisa? Infelizmente já era tarde demais. O estrago estava feito. A minha mãe estava destruída por dentro, totalmente dominada pela dependência do álcool, pela dor emocional, psicológica e posso dizer espiritual também. Ela não conseguia se reerguer e, em vez disso, passou pelas mãos de outros homens, todos igualmente abusivos. E com o passar dos anos, eu percebi que a mamãe não me suportava. O medo dela de que eu fosse igual ao meu pai a consumia, mesmo que eu nunca tivesse feito nada para dar a entender que eu seria como ele. Olha, a imagem daquele homem pairava sobre mim. Ela me rejeitava, me mantinha à distância. E eu fui criado por ela, mas nunca recebi o seu carinho. Eu não me lembro de um abraço, de uma palavra de conforto. Tudo o que eu via era a dor nos olhos dela, o peso da desilusão que ela carregava. E cada vez que eu tentava me aproximar, ela se retraía como se algo em mim a lembrasse de um passado que tanto a feriu. Olha, eu queria ser amado, queria poder cuidar dela, mas ela não conseguia olhar para mim sem sentir medo de reviver a sua própria tragédia. E eu me sentia até muito sozinho por isso. Sabe, crescer sem o amor de uma mãe é como andar por um deserto sem sombra. E eu vi os meus amigos com as suas mães rindo, sendo abraçados, e aquilo era como uma apunhalada no peito. E eu não entendia por que comigo era diferente. Por que eu tinha que carregar a culpa por algo que eu nunca fiz? E eu aprendi a me virar sozinho até os meus 9 anos, quando tudo mudou. Aconteceu que um dos namorados da mamãe, em uma certa noite, enquanto a minha mãe estava completamente embriagada e jogada no sofá da sala, um dos seus namorados tentou abusar de mim. E como eu já vinha aprendendo a me virar sozinho, percebi que aquele homem não tinha boas intenções e tentei me esquivar da situação. No entanto, ele não se deu por satisfeito e continuou com o que ele chamava de brincadeirinha. E eu, desesperado, comecei a gritar pela minha mãe, mas ele me mandou calar, tapando a minha boca com a sua mão. Sabe, normalmente quando a mamãe se embriagava e adormecia, nada conseguia acordá-la. Mas daquela vez, algo diferente aconteceu. E para minha sorte, a minha mãe, bêbada e desorientada, se levantou e veio até nós. Olha, já estávamos no quarto, pois eu tentava fugir dele e ele vinha atrás. E cambaleando, a mamãe deu lugar a uma fúria que eu nunca tinha visto antes. Ela enfrentou aquele homem como se estivesse sóbria e com um ódio incontido ela gritou: "No meu filho ninguém toca!" As palavras dela saíram como uma explosão, cheias de uma força que fez o homem recuar. E ela o empurrou para longe de mim, lutando com ele como uma mãe que protege o que tem de mais precioso. Olha, a cena foi tão inesperada que eu não soube como reagir e fiquei ali, parado, enquanto ela o expulsava de casa com tudo o que via pela frente. E ali foi a primeira vez que a mamãe demonstrou amor por mim.
E quando seu namorado foi embora, ela começou a chorar. Um choro que não tinha fim. E eu, que nunca me aproximava dela, criei coragem e coloquei a mão em seu ombro. E quando ela se virou e olhou para mim, ela perguntou o que estava fazendo com a nossa vida e se ainda havia tempo para nós dois. E eu, menino, não disse nada, apenas fiquei ali parado, olhando para ela. E então a mamãe começou a falar muitas coisas que só ela entendia. E na raiva, ela começou a socar a mesa, depois a parede, a porta e, por fim, ao se olhar no espelho, ela deu um soco, mas um soco tão forte que estilhaçou o vidro. Os cacos voaram para todos os lados e eu vi a mão da minha mãe começar a escorrer sangue. E nessa hora o desespero tomou conta de mim. E eu saí pelas ruas gritando por socorro, sem saber o que fazer. E foi então que o seu Ademar, o meu vizinho, vendo o meu desespero, veio perguntar o que estava acontecendo. E eu expliquei tudo e ele rapidamente pegou o carro dele e nos levou até o hospital. Sabe, eu não queria deixar a minha mãe sozinha naquele estado e fui junto. O sangue escorria tanto que a toalha que eu coloquei na mão dela não foi o suficiente para segurar. E para o nosso desespero, o carro do seu Ademar parou no meio da pista. E ele, como um herói, entrou na frente dos carros, implorando para que alguém nos ajudasse. E por sorte, uma alma boa, um pastor chamado Erinaldo, parou seu carro e nos socorreu. E lá no hospital, o médico que atendeu a mamãe, ao ver o estado dela, deu uma bronca feia. E ela respondeu que não iria mais ficar daquele jeito porque tinha um filho para criar. E o pastor ficou com a gente até o final e nos levou para casa. Olha, durante o caminho, ele tentou conversar com a minha mãe, mas ela não respondia às perguntas dele. Quieta estava, quieta ficou. E como eu sabia que era falta de educação não responder às pessoas, eu comecei a falar por ela. E o pastor me achou um garoto inteligente e aproveitou para fazer milhares de perguntas. E eu fui respondendo a todas, sem esconder absolutamente nada. E como eu me senti confortável na presença dele e curioso, perguntei o que um pastor fazia. E ele me respondeu que cuidava de vidas. E eu, na minha inocência, lancei outra pergunta. E perguntei se ele poderia cuidar de nós, afirmando que a gente não tinha ninguém para cuidar de nós. E foi então que a minha mãe começou a chorar. E eu, preocupado, perguntei se ela estava bem, se a mão estava doendo. Mas ela não disse nada. E o pastor, um homem muito educado, me pediu para deixá-la chorar, explicando que o choro era curador e que provavelmente ela estava sendo curada. E ficamos ali, todos em silêncio, apenas ouvindo os soluços do choro da mamãe. E quando ele nos deixou na porta de casa, o pastor Erinaldo nos perguntou se frequentávamos alguma igreja. E eu, sem pensar duas vezes, respondi que a única coisa que a mamãe frequentava era o boteco da Dona Maria. E que igreja a gente nunca tinha entrado. E ele então nos convidou para visitar a sua igreja qualquer dia. E eu, empolgado, perguntei à mamãe se poderíamos ir à igreja. E para minha surpresa, ela apenas balançou a cabeça que sim.
E foi aí que o pastor nos pediu que estivéssemos prontos no domingo às 6 da tarde. Olha, assim que entramos, eu perguntei à mamãe por que ela não tinha respondido nada ao pastor. E ela me disse que estava com um bafo muito forte de pinga e que se sentiu envergonhada. Para ela, era melhor parecer mal educada do que estar bêbada. Mas eu, sem noção, acabei dizendo a ela que, mesmo sem falar, ela cheirava a pinga. Então, provavelmente, o pastor já sabia que ela estava bêbada. E a mamãe não disse nada, apenas ficou olhando para mim. E em silêncio, eu aproveitei, peguei em sua mão e a sentei no sofá. E disse para minha rainha ficar quietinha, que eu ia varrer os caquinhos de vidro. E ela então olhou bem dentro dos meus olhos e disse que eu era uma alma linda, um menino bom, e pediu perdão pela ausência e implorou para que eu a ajudasse a sair daquela vida. Mas nos dias que antecederam a nossa ida à igreja, a mamãe bebeu sem parar litros e mais litros. Mesmo com a mão daquele jeito, inchada e inflamada, ela continuava. E se eu falasse algo, ela me respondia que só havia bebido um pouquinho e que no dia seguinte não colocaria uma gota de álcool na boca. E eu queria acreditar nas promessas dela, mas ela não colaborava. E quando finalmente chegou o domingo, eu fui ao quarto da mamãe e avisei que naquele dia ela não poderia beber, pois íamos à igreja. E ela concordou, dizendo que não colocaria nenhuma gota de álcool na boca. E assim, o nosso dia começou feliz. A mamãe estava animada, se levantou, fez o curativo. A mão ainda estava inflamada e inchada. E eu perguntei se ela queria voltar ao hospital. Mas a minha mãe disse que não era necessário e que logo mais iria à farmácia comprar um remédio. Bom, tomamos o nosso café e naquela manhã ela estava tão bonita que eu acabei comentando. E tímida como era, me agradeceu e afirmou que eu também estava muito bonito e que um dia seria um rapaz lindo. E até vi as meninas correndo atrás de mim. E a gente riu e conversamos por mais um tempo. Até que a mamãe disse que iria à farmácia, mas que não me levaria porque eu tinha as pernas curtas e ela longas. Então seria mais rápido, porque ainda tinha que fazer o almoço. E então eu fiquei em casa esperando. E sabe de uma coisa? 1 hora se passou, depois 3. E às 5 horas da tarde, a minha mãe entrou pela porta, bêbada, mal conseguindo ficar em pé. E ao vê-la daquele jeito, eu fiquei decepcionado. E a mamãe tentou se firmar, mostrar que estava sóbria, mas começou a cambalear, puxando uma cadeira rapidamente para não cair. E me explicou que a farmácia estava fechada, então foi ao boteco da Dona Maria para tomar algo para aliviar a dor que estava sentindo. E eu comecei a chorar, dizendo que ela tinha mentido e que o pastor ia chegar e ver que realmente ela era uma bêbada. E a mamãe me repreendeu e pediu para eu não falar daquele jeito e respeitá-la. Mas eu não queria mais ouvir uma palavra e por isso tomei banho e fiquei do lado de fora esperando o pastor chegar. Eu estava decidido a ir à igreja e a mamãe toda hora colocava a cabeça para fora
e pedia para eu entrar. Mas eu respondia que não iria entrar porque ia para a igreja com o pastor. E finalmente o pastor chegou e me viu sentado no portão num frio que doía os ossos. Ele desceu do carro e se aproximou perguntando pela minha mãe. E eu, quase chorando, disse que ela tinha bebido e que naquele momento não tinha condições de ir para a igreja. Mas enquanto eu falava, a mamãe apareceu atrás de mim com a bolsa pendurada no braço, ajeitando os cabelos e tentando disfarçar a embriaguez. E perguntou ao pastor se poderia ir à igreja mesmo tendo tomado apenas um cálice de vinho para aliviar a dor da mão. E o pastor, sempre educado e gentil, respondeu que não havia problema algum e até a ajudou a se sentar no banco do carro. E quando eu a vi sentada ali, disposta a ir à igreja, eu fiquei feliz. E dentro da igreja, a minha mãe se comportou exatamente como alguém embriagado. Ela falava alto, dizia que o pastor tinha razão em tudo e que a vida que ele estava pregando era exatamente a que ela queria. E os membros olhavam para nós, mas o pastor, firme e tranquilo, não se deixou abalar e pediu à congregação que se concentrasse na palavra que Deus estava liberando. E quando chegou o momento da oração, algo surpreendente aconteceu. A minha mãe se levantou em silêncio e se ajoelhou na ponta do altar e começou a chorar e a falar com Deus. E ficou ali por alguns minutos, porém, no momento em que ela se levantou, eu percebi que a mamãe não estava tão embriagada e que até a sua voz estava diferente. O pastor conversou um pouco com a gente e explicou que iria pedir para alguma irmã nos deixar em casa, pois ele tinha um compromisso com o pastor presidente e não poderia se atrasar. A mamãe, no entanto, pediu que ele não se incomodasse com aquilo, afirmando que voltaríamos de ônibus tranquilamente. Mas ele fez questão e chamou a sua irmã Silene e ela prontamente nos deixou em casa. E durante o caminho, descobrimos que ela era a irmã do pastor. E o pastor era um homem solteiro e que estava buscando em Deus a mulher certa. Olha, e no dia seguinte, milagrosamente, a mão da minha mãe amanheceu limpa, sem nenhuma inflamação. E ela ficou muito surpresa da forma como tudo aconteceu. E sabe de uma coisa? Durante um tempo, a minha mãe viveu o inferno da abstinência da bebida. E tinha dias que ela ficava completamente louca, quebrava as coisas em casa, gritava, xingava, mas não saía para a rua para beber. E quando eu aparecia na frente dela, a mamãe pedia para eu ficar no quarto, quietinho, porque do jeito que ela estava era capaz de me machucar. E tudo que ela não queria era me machucar. E então eu obedecia. Olha, foram dias terríveis. A mamãe lutou como uma leoa para se libertar, para vencer aquilo que há tanto tempo a dominava. E aos poucos ela foi conseguindo controlar a fúria. E o seu Ademar, o nosso vizinho que me ajudou quando a minha mãe se machucou, assim que percebeu que ela estava sã, sem nenhuma gota de álcool no corpo, começou a paquerá-la. Mas a mamãe foi bem sincera e disse para ele procurar outra mulher, pois ela estava na fase da cura, da libertação, e explicou que naquele momento a sua única preocupação era com ela mesma e comigo. E ele entendeu. E sinceramente,
Eu nunca tinha visto a minha mãe arrumada, de batom com perfume, unha ajeitada, chinelos nos pés. De repente, ela começou a se arrumar, usar roupas adequadas, mudou o linguajar, parou de falar em gírias e começou a cuidar de mim de uma forma que eu nunca imaginei que ela pudesse cuidar. E a minha mãe voltou a estudar. E houve momentos em que nós dois passávamos o sábado todo estudando. Ela me ensinava o que aprendia e, em troca, eu mostrava a ela o que já havia aprendido na escola. E eu comecei a ter orgulho da minha mãe. Outra coisa boa que aconteceu nas nossas vidas foi o trabalho que ela conseguiu. A mamãe entrou numa boa firma e se deu muito bem lá dentro. E ela foi promovida como líder de seção. E nós pegamos firme na igreja. E durante esse período, muitos pretendentes surgiram na vida dela. Mas ela não quis nenhum. E respondeu que só iria ter alguma coisa com alguém se Deus tocasse em seu coração. Olha, eu tinha uma nova mãe, uma mulher cheia de fé, uma provedora do lar, e a transformação dela não foi apenas superficial. Ela realmente se tornou alguém que eu sempre sonhei que ela pudesse ser. Havia uma força renovada em suas ações, uma determinação que antes não existia, e tudo era para mim e por mim. E um dia estávamos jantando e ela virou para mim assim do nada e perguntou o que eu achava do pastor. E eu, um pouco surpreso, respondi que achava ele legal, que ele era respeitador e que seguia direitinho o que a palavra de Deus dizia. E para minha surpresa, a minha mãe confessou que estava gostando dele e perguntou como poderia fazer para que ele percebesse. E eu respondi que ela deveria falar com Deus, que assim ele poderia falar com o pastor, porque era assim que o pastor ensinava a gente. E eu acreditava que as coisas funcionavam daquele jeito. E a mamãe ficou quieta, pensativa e não tocou mais nesse assunto. Mas eu fiquei tão feliz com o que ela me disse que às noites, antes de dormir, eu fazia minha oração e falava exatamente desse jeito. Deus, minha mãe pela primeira vez está gostando de um homem bom, que gosta de mim e me ensina coisas boas. E se ele for para ser meu pai, que ele peça a mamãe em namoro. E como eu não tive resposta rápida, eu parei e até me esqueci disso. E 2 anos depois, o pastor convidou a minha mãe para ir ao parque. E ela aceitou. Inclusive, ela me convidou, mas eu preferi ficar em casa. E quando eles voltaram desse passeio, os dois entraram de mãos dadas em casa. E eu até me assustei quando vi aquela cena. E a mamãe pediu para eu me sentar, que ela e o pastor tinham algo para me contar. E quando eu me sentei, ele começou dizendo que, como eu era o homem da casa, ele gostaria muito de pedir a minha permissão para namorar a minha mãe. E eu permiti e até me senti importante. A mamãe e o pastor namoraram por 1 ano e depois se casaram no cartório e em seguida na igreja. A cerimônia foi repleta de emoção. E eu me lembro do coral cantando enquanto eu acompanhava a minha mãe até o altar. Olha, foi uma cena linda que até hoje eu guardo com carinho. Deus
não só presenteou a minha mãe com um bom marido, como eu ganhei um pai maravilhoso que me ensinou os verdadeiros valores de um cristão. E por esse pai, eu lutei com unhas e dentes, porque ele merecia. Eu tive também 2 irmãos, Jessé e Ruth, e a minha família se tornou bendita do Senhor. Eu me casei com a Mônica e juntos tivemos o Isaac. Os meus pais faleceram, mas nos deixaram muitos ensinamentos valiosos que continuamos a passar adiante. E um dos mais importantes foi a ideia de que todo mundo é digno de oportunidade, até que provem o contrário.